Reverendo, a palavra é sua. Obrigado, Jaqueline. Obrigado, Jaqueline. Quero saudar a vocês que aqui estão, um grupo pequeno aqui da mocidade, vocês que nos acompanham. É uma honra. Obrigado ao Jonatas por ter feito o contato e é uma bênção estar aqui. Eu quero convidar vocês para que nós leiamos apenas um versículo no livro do profeta Jeremias. Eu achei muito legal esse tema que vocês escolheram, o tema geral. E eu gostaria então de ler esse versículo, Jeremias capítulo 18, versículo 15. Esse tema, Esqueceram de Mim, faz lembrar do filme que passa poucas vezes, né, na Globo. Passa poucas vezes, mas é muito legal. Mas o tema nos remete para esse tema bíblico também, né? Jeremias 18, 15, o versículo diz assim: contudo, o meu povo esqueceu-se de mim, queimam incenso a ídolos inúteis, que os fazem tropeçar em seus caminhos e nas antigas veredas, para que andem em desvios, em estradas não aterradas. Jeremias, capítulo 18, versículo 15. Jeremias foi um profeta que viu a deportação do seu povo. Nabucodonosor invadiu Jerusalém e Jeremias, ele teve um ministério de 40 anos, avisando para o povo, dizendo: olha, Deus está triste, o meu povo, ele falando em nome de Deus, trocou a água viva por cisternas rotas que não retêm água. E através dos profetas anteriormente, Deus sempre exortou o seu povo, um Deus de bondade, um Deus de misericórdia, um Deus paciente até. E vem falando com o povo e nada. E Jeremias foi o profeta que anunciou a deportação do povo para a Babilônia, e diferente dos demais profetas, ele falou e viu acontecer. O profeta Jeremias viu pelo menos 2 invasões acontecerem do rei Nabucodonosor a ajudar a Jerusalém. E Jeremias anunciou esse juízo de Deus e viu isso acontecer. Jeremias é um profeta muito interessante quando a gente lê as palavras inspiradas pelo Espírito Santo. O profeta Jeremias, conhecido por alguns como o profeta chorão, porque o profeta foi alguém de vida solitária. Se você lê a história do profeta Jeremias, o que ele escreveu, você verá que ele teve uma vida solitária. Ele foi muito impopular, porque ele trazia uma mensagem de muito incômodo. Ele dizia contra a terra prometida. Imagina ele se levantar e profetizar contra a terra prometida. Então era uma mensagem muito impopular. Ele falava que o melhor caminho seria o exílio, muito pessimista. Ele falava: olha, o melhor caminho para nós vai ser a não resistência. Nós seremos invadidos e não resistamos, porque vai ser a melhor coisa que pode acontecer. O exílio é a melhor coisa que poderá acontecer. Uma mensagem desta é muito impopular. E certamente ele foi maltratado, e ele falava contra a terra prometida, ele falava que o inimigo iria vencer, que não poderia ter resistência, que o melhor caminho seria o exílio. E ele estava entre 2 grandes nações, entre Babilônia e o Egito, como que um fogo cruzado. E aqueles que foram levados para a Babilônia, e outros foram, como ele mesmo, foi levado para o Egito, forçado pelos judaítas, que o levaram para o Egito. E Jeremias, ele escreve uma carta àqueles que estavam cativos, foram levados para a Babilônia. Ele escreve uma carta dizendo da esperança de que aquele cativeiro demoraria 70 anos.
É verdade que havia também alguns profetas que diziam, não, isso aí vai durar muito pouco. Já nós vamos sair dessa situação e vamos voltar. E Jeremias, mais uma vez, com a sua mensagem impopular, dizia, não, esse negócio vai demorar. Isso vai demorar 70 anos. Então veja você como que era o profeta Jeremias, uma mensagem impopular. E até hoje, né, conforme o profeta, quando você ministra a palavra de Deus, faz mais sucesso quem tem uma mensagem mais otimista, né? Não, isso aí vai passar rápido, isso aí, basta você dar uma profetada nisso, você profetiza, você determina, isso aí vai passar logo. E aí vem alguns que, conhecendo mais a palavra de Deus, dizem, não, isso vai demorar mais tempo, essa situação é uma situação caótica, isso é a mão de Deus, Deus tem permitido acontecer isso, Deus quer que nós nos arrependamos, Deus quer que nós nos voltemos para Ele. Essas mensagens não são muito populares. Era o caso lá, apesar de tanto tempo, né, nós estamos falando de 600 anos antes de Cristo, o profeta Jeremias, que viu pelo menos 2 invasões, em 597, depois em 586 antes de Cristo, ele que conhecia e sabia que Deus já havia alertado o povo, e agora ele recebe uma mesma mensagem. Imagina a situação do profeta Jeremias. Ele foi criado para ser um sacerdote, o pai dele era um sacerdote. Eu fico imaginando quando ele via aquelas roupas sacerdotais, pensava, puxa, quando eu crescer eu quero ser igual ao papai, eu quero vestir essas roupas bonitas aí. Mas a hora que ele cresce, Deus, ao invés de chamá-lo para ser sacerdote, que seria um chamado natural, Deus o chama para ser um profeta. E um profeta com uma mensagem pessimista. E pior ainda, uma mensagem que ele viria a acontecer, ele vai viver o que ele falou. Então ele vai profetizar, dizendo, olha, nós vamos ser levados, vamos ser deportados, a nossa cidade vai ser invadida, haverá tantas atrocidades. Então uma coisa é alguém profetizar, e depois daquilo acontece, depois de anos, depois que esse profeta já morreu. No caso do profeta Jeremias, não, ele profetiza, e ele vai ver tudo aquilo acontecer. E o texto que nós lemos, quando Deus faz um lamento e usa a boca do profeta para dizer isso, né? Há um lamento de Deus, e o lamento de Deus é, o meu povo esqueceu-se de mim. Se nós formos pensar bem, essa frase é muito triste. Ninguém gosta de ser esquecido. É muito ruim ser esquecido. É muito ruim você se sentir preterido. É muito chato isso, é muito triste. Tem pessoas que ficam doentes emocionalmente, porque elas se sentem rejeitadas. Você sabe que tem pessoas assim. Às vezes lidamos com pessoas que estão doentes emocionalmente, porque elas foram rejeitadas na infância, tiveram um momento familiar em que elas se sentiram preteridas, e parecia ser coisa à toa, mas aquilo entrou como que uma flecha no coração da pessoa, e hoje ela é doente, às vezes emocionalmente, porque se sentiu preterida. Às vezes uma criança sofre muito, porque vê os pais se separando, e vê aquela disputa em casa, e isso traz às vezes um trauma para a vida desta pessoa. E veja agora o lamento de Deus. Deus está dizendo, o meu povo esqueceu-se de mim. E isso é gravíssimo, porque Deus diz, o meu povo esqueceu-se de mim. Na verdade, esse verbo hebraico aqui é muito interessante, esse verbo shakat. Esse verbo significa ignorar, desprezar. Então Deus está dizendo, o meu povo simplesmente me ignorou, me ignora, me despreza. E o que é mais assim ofensivo? É que eles trocam a Deus, que eles têm toda uma história, sabem de tudo que Deus já fez na história, eles trocam a Deus por inutilidade, por ídolos inúteis. Olha, talvez a nossa geração, essa nossa época, seja a época caracterizada pela inutilidade. Inutilidade. É bem capaz de nós trocarmos as coisas de Deus, às vezes a oração, a meditação bíblica, a adoração,
trocar isso por coisas inúteis, que não vai levar a lugar nenhum. Aliás, esta é uma reclamação do apóstolo Pedro, quando ele escreve a sua primeira carta, no capítulo 1, no versículo 18, o apóstolo Pedro diz: pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, fútil. Vocês não foram comprados com coisa barata, com coisas, vocês foram redimidos desta vida inútil, fútil, vocês foram redimidas por causa do sangue de Cristo. É isso que o apóstolo Pedro está dizendo. E o triste nesse versículo é que ele fala que essa vida vazia e fútil, ela foi transmitida pelos próprios pais. Ele está se referindo exatamente àquelas práticas lá em que o povo tinha idolatria no seu coração. Então os pais muitas vezes são os responsáveis pela vida fútil que os filhos têm. O apóstolo Pedro está denunciando isso na sua primeira epístola, no capítulo 1, no versículo 18. Ele está dizendo que essa vida vazia, essa vida fútil, esse jeito vazio de viver, tem sido transmitido pelos pais, muitas vezes aos filhos. É essa denúncia. E nós podemos ver que isso acontece talvez ainda hoje, né? Quando os pais motivam uma vida fútil, vazia aos filhos e transmitem isso, porque estão vazios também no seu coração, não transmitem aos seus filhos valores que possam glorificar a Deus e fazer dessas pessoas pessoas relevantes, pessoas que vivam para a glória de Deus. Então o lamento de Deus tem sentido, né? Ele fala em outros lugares para o profeta Jeremias: o meu povo me trocou o manancial de águas vivas por cisternas rotas que não retêm água. Então essa troca não é simplesmente uma troca, é uma ofensa muito grande. É como se nós escolhêssemos o lixo ao invés de um banquete. É como se nós escolhêssemos a água podre, a água cheia de contaminações, do que uma água potável, limpa, pura. É algo insano. O que Deus está fazendo, esse lamento de Deus, é porque o povo simplesmente o ignora, o despreza. Então por isso que Deus diz: o meu povo esqueceu-se de mim. Mas esqueceu-se de mim quem? E aí a pergunta é: que Deus é esse? Quem é esse Deus que está dizendo: o povo esqueceu-se de mim? Por que Deus está lamentando isso? E se nós lermos esse contexto desse capítulo aí, do capítulo 18 de Jeremias, nós vamos ver que Deus dá a Jeremias uma mensagem dramatizada. É muito legal esse capítulo. Deus fala para o profeta Jeremias: vai até a casa do oleiro, desce lá. Ele está entregue às obras, ele está fazendo vasos. Vai lá, Jeremias, e lá eu vou falar com você. Ora, Deus poderia ter falado para o profeta Jeremias, como ele falou outras vezes, mas ele quis agora dramatizar, ele quis mostrar assim aquela mensagem para que Jeremias entendesse bem e transmitisse ao povo através de Baruque, né? Baruque era o cara que transcrevia para Jeremias a mensagem, talvez o único amigo que Jeremias tinha, que é o Baruque. E aí eles descem lá, ou ele desce à casa do olheiro, e o olheiro está fazendo vaso. E Jeremias percebe que o olheiro está fazendo um vaso, e certamente naquela época, com o pé ele faz rodar aquela roda ali onde ele põe o barro, bem no centro, para que a força centrífuga, né, permitisse ele trabalhar com aquele barro. Então ele coloca bem no centro, e ele está movimentando, e agora com as mãos ele vai moldando o vaso, de acordo com a vontade dele. O oleiro é soberano, ele quer fazer um vaso assim, 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 então ele está fazendo. E de repente o vaso quebra, né? Ele estraga nas mãos do oleiro. O oleiro então amassa novamente aquele barro e começa a fazer de novo, conforme ele quer. Capítulo 18, versículo 4, ele tem a soberania sobre aquele barro, e está fazendo. E nesse exato momento vem a palavra do Senhor:
dizendo: olha, assim sois vós na minha mão. Deus está querendo dizer exatamente isso. Eu sou o oleiro e vocês o barro, e eu sou então o Deus soberano. Então esse Deus que lamenta, esse Deus que certamente até hoje olha para nós, olha para o mundo, né? Você vê que nós estamos passando uma pandemia, né? Estamos aqui sob risco, embora com todos os cuidados aqui da Sinodal, dos meninos, do pastor Bernardo, tudo certinho, mas convenhamos, estamos sob risco, né? Um cara igual eu, por exemplo, eu tenho todas não digam para esse corona onde eu estou. Eu tenho todas as exigências dele. Aí ele exige, o cara que tem problema cardíaco, aqui. O cara que é gordinho, aqui. O cara que tem, sei lá, diabetes, aqui. Tudo que ele... Então, não contem que eu estou aqui. Estar aqui, meninos, é um risco tremendo. E a gente sabe que mesmo nessa situação toda, certamente Deus lamenta ainda hoje, porque nós racionalizamos tudo. Você pode ver, o mundo não para e diz assim: olha, não tem um chefe de uma grande nação que fala assim: para tudo, diz, olha, existe um Deus, nós cremos em Deus. Não seria o caso de nós, quem sabe, fazermos um clamor mundial e pedir que Deus tenha misericórdia de nós? Olha como que nós temos prevaricado, olha como que nós somos, olha como que o mundo procede. Mas não, nós racionalizamos. Não, isso é assim mesmo, já aconteceram outras vezes. Ninguém se atreve a dizer que o Deus soberano, que tem controle de tudo isso, é o Deus que está por trás disto. Porque parece ser assim, meio, isso é do senso comum, não tem comprovação científica, então nós nos calamos, não falamos nada, ficamos todos na expectativa de que alguém resolva essa questão, invente lá a nossa vacina, vamos ver se isso vem rápido. Nós todos nessa expectativa. No início nós citávamos 2 Crônicas capítulo 7, versículo 14, se o meu povo que se chama pelo meu nome. No começo eu falei, puxa, isso é um avivamento, Deus vai usar isso aí para transtornar o mundo. E aí agora mesmo a gente já se aquietou, já se racionalizou, e já nos acostumamos. E Deus é um Deus que lamenta. É um Deus que lamenta porque nós somos um povo que esquecemos de Deus com muita facilidade. E não só nos esquecemos dele, nós o trocamos por coisas inúteis. Inúteis. É como se alguém trocasse um culto, um momento de adoração, por um jogo de videogame. É uma agressão, é um absurdo o que nós fazemos, o mundo faz. Mas a gente vai racionalizando, dizendo, não, isso é radical demais. Mas olha o que nós aprendemos aqui. Que Deus é este que diz para o profeta Jeremias: vai lá na casa do oleiro, e olha que o vaso quebra na mão, ele faz um outro, e aí vem a palavra dele, ele diz: assim sois vós nas minhas mãos. Que Jeremias está dizendo aqui é que esse Deus é um Deus soberano. É um Deus soberano. O vaso de barro que o oleiro estava fazendo estragou-se em suas mãos. O oleiro tomou a decisão de fazer um outro vaso. E diz o texto, segundo lhe pareceu, Jeremias 18:4. Ele faz o vaso conforme ele quer. Esse é o ensino da soberania de Deus. Mas nós o ignoramos e damos mais valor no que é inútil. O que significa esse Deus ser soberano? Ora, significa que tudo que acontece, tudo que somos, tudo que permeia a nossa vida, Ele tem controle. Você fala, mas isso aí é poder demais. Não, põe poder nisso. Põe poder nisso. Um Deus soberano. O Deus soberano que vinha anteriormente a Jeremias, já falando, avisando para o povo, e é um Deus super paciente.
Um Deus que é tardio em irar-se. Porque quando você lê o Velho Testamento, você diz: uau, esse Deus é terrível. Esse Deus é um Deus destruidor. Mas não, é um Deus extremamente paciente. Ele diz dele mesmo que ele é misericordioso e bondoso. Esse é o testemunho de todos no Velho Testamento. Deus é um Deus bondoso, amoroso, paciente. Um Deus que não se ira com facilidade. E foram anos e anos os profetas falando: gente, nós estamos trocando Deus por coisas inúteis. Gente, nós não podemos trocar o Deus criador do céu e da terra, deixar de adorar esse Deus para adorar um pedaço de pau. Gente, não vamos fazer isso. Gente, vem profetas e mais profetas, e o povo nada. Até que Deus diz assim: pô, fecha a conta. Aí Jeremias é o último desses profetas que diz: gente, Deus vai trazer o juízo sobre nós. Aí os caras falam assim: não, você está conversando, isso é conversa fiada, joga esse cara na cisterna. Outra hora pega ele e isola lá, e ele: olha, não é assim. Aí ele faz um escrito, escreve tudo, rapaz, entrega. O cara rasga, põe fogo em tudo. Ele chama Baruque e fala assim: vamos escrever tudo de novo. Deus mandou escrever a carta tudo de novo. Um Deus extremamente paciente, amoroso. Mas chega um dia, Deus diz assim: chega, basta. E vem Nabucodonosor, os caldeus violentos, e vão invadir Jerusalém, vão queimar as portas do templo, vão fazer atrocidade com as mulheres. Um povo mau, por onde passa vem destruição. E Deus diz que Ele é soberano, e Ele diz que vai usar esse povo como que uma navalha alugada. E Deus vai chamar esses caras de meus servos, porque eles vão fazer o que Deus está mandando fazer. Então, que Deus é esse? Que a gente canta, que a gente invoca? Não é um Deus criado pela religião. Não é um Deus manipulado pela mídia. Não é um Deus qualquer. Esse é o Deus soberano. Quando Jeremias escreveu a carta aos cativos, você lê essa carta no capítulo 29, literal lá, diz, essa é a carta que Jeremias escreveu, lá no capítulo 29, 2 pontos, e ele começa a escrever a carta, e ela está descrita ali, transcrita, a carta que ele escreveu aos cativos. E sabe o que ele diz? Olha, deixa eu falar para vocês, ele diz: não foi Nabucodonosor que levou vocês. Como não? Foi Deus. Jeremias capítulo 29, versículo 20, Deus fala através do profeta: ouçam agora a palavra do Senhor, todos vocês exilados, que deportei de Jerusalém para a Babilônia. Quem deportou não foi o Nabucodonosor. Ele é um mero instrumento. Deus diz: quem deportou vocês fui eu, diz o Senhor. Porque Deus é um Deus soberano. Deus tem um mundo em suas mãos. E Ele tem dado sinais, meus amados, na nossa vida, nas nossas experiências pessoais, e nós podemos dizer hoje, na nossa experiência mundial. Deus tem dado sinais, mas a gente não percebe. A gente faz de conta que não está acontecendo nada. A gente vai: não, isso aí, isso é assim mesmo. E qualquer um que tenta espiritualizar mais, ele diz: não, gente, espera um pouquinho, vamos pensar. Nós estamos falando de um Deus soberano. Não seria o caso de Deus estar trazendo juízo sobre nós? Não, isso é muito fanatismo. Olha, isso não tem comprovação científica, isso fica no senso comum. E nós então deixamos. Porque falar sobre isso parece ser assim tão simples, tão... Como é que um rapaz vai falar isso na universidade? Falar: não, olha, eu creio que Deus está trazendo juízo sobre a terra. Não, mas, coitado, esse cara na faculdade, na facul, falando um negócio desse. Coitado, é um fanático, não sabe nada, precisava estudar. Meus amados, é o lamento de um Deus soberano. Mas em segundo lugar,
É o lamento de Deus. Que Deus? De um Deus misericordioso. Repara o que acontece. A Bíblia diz que o vaso ele se estragou na mão do oleiro. E aí ele tomou a decisão de fazer de novo. E aí diz, segundo bem lhe pareceu, versículo 4. E esse fato, esse ato aqui do oleiro pegar e fazer de novo, eu acho maravilhoso isso aqui. Deus é um Deus que faz promessas, mas essas promessas do Senhor, a gente precisa entender a diferença entre profecias e promessas. A profecia, Deus fala, e vai se cumprir de qualquer jeito. Não tem intervenção humana. Deus profetizou, vai acontecer. Deus falou, vai acontecer. Agora a promessa não. Promessa é diferente. A promessa, todas as promessas estão acompanhadas de se, quando o meu povo. As profecias, a palavra de Deus, ela é única. Não tem negociação. Agora as promessas de Deus, as profecias não tem negociações, mas as promessas, você pode ver todas as promessas da palavra de Deus, se o meu povo que se chama pelo meu nome, sempre tem uma condicional. A profecia é um decreto de Deus, que se cumpre você querendo ou não. A promessa se cumpre mediante a sua obediência. E aqui a mensagem era, vocês precisam se arrepender. Então nós precisamos nos arrepender. Deus é um Deus soberano e Deus é um Deus misericordioso. O vaso quebrou, estragou lá na mão do oleiro, ele amassou de novo aquele barro e resolveu fazer um outro vaso. Isso é graça. Graça de Deus, um favor imerecido. É por isso que é legal cantar aquele cântico, que eu quero ser, Senhor amado, um vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida. Então Deus fala, legal, muito bom. Tem certeza? Não, o senhor me faz um vaso novo. Bom, pode doer. Pode doer, não. A melhor coisa é ser quebrado e feito por Deus novamente. É sinal de graça e de misericórdia de Deus. Então, se Deus de repente quebrou você e teve que fazer com que você se quebrantasse na presença dEle, é a graça de Deus, pura graça de Deus. É impressionante como que Deus faz isso conosco, por misericórdia. Quando a gente se sente alguma coisa, e a Bíblia diz que a gente não pode achar de nós mais do que convém, né? Dá a entender exatamente que foi isso que aconteceu com o apóstolo Paulo. Ele teve muitas experiências com Deus, Bernardo, muitas. E ele começa a descrever uma, imagina, ele é um cara como que nascido fora do tempo, diz ele, como apóstolo, mas ele teve experiências com Deus que nenhum outro apóstolo teve. E ele começa a descrever que ele foi arrebatado e foi até o céu. E ele viu coisas inefáveis que não é lícito dizer. Ele não pode contar, não poderia contar o que ele viu. Mas por incrível que pareça, essa experiência poderia trazer e trouxe a ele um certo ensoberbecimento. Eu vi, foi o nó, o que é aquilo? Aí ele diz que para ele não se ensoberbecer, Deus colocou nele, permitiu nele um espinho. E ele diz claramente, para que ele não se ensoberbecesse. Sabe por quê? A gente é muito vaidoso. A gente pensa de nós mais do que convém com coisinhas simples. Às vezes um elogio. Talvez a gente não possa ouvir um único elogio. A gente ouve um elogio e já pensa que nós, eu sou bom mesmo. Às vezes é só um elogio, e às vezes a pessoa nem foi sincera, mas basta um elogio. Então é necessário que Deus nos molde, e a gente vai vivendo, tropeça aqui, levanta ali, leva uma ensaboada ali, leva uma quebrada aqui,
É mais uma vez não passar no vestibular, mais uma vez, para dar uma quebrada. Não, comigo está tudo bem, tá? Dessa vez, cara, é comigo mesmo. Pá! Outra quebrada, até que diz assim, ó Deus. Então, Deus tem a forma de tratar conosco, de fazer com que esse vaso se quebre, mas Ele é tão misericordioso que Ele faz de novo. E por que Deus faz isso conosco? Porque Ele quer que nós sejamos parecidos com Jesus. É esse o projeto de Deus para nós. No capítulo 29, no versículo 10 de Jeremias, diz assim, diz o Senhor, quando se completarem os 70 anos da Babilônia, eu cumprirei a minha promessa em favor de vocês, de trazê-los de volta para esse lugar. Que Deus é esse? Que tem a história em suas mãos e diz assim, olha, daqui 70 anos, tá bom? Daqui 70 anos eu vou tirar vocês daí e vou levar de novo para Jerusalém. Daqui 70 anos. Gente, 70 anos para nós, cara, é muita coisa. E Deus fala de 70 anos assim como... Daqui 70 anos eu vou tirar você daí e vocês vão voltar para Jerusalém. Simples assim, daqui 70 anos. O profeta Daniel era um moleque, um adolescente quando isso aconteceu. O profeta Daniel foi levado para o cativeiro com os amiguinhos dele. Imagina, Daniel pensava que estava ali na sua cidade, tudo seguro, e de repente ele foi levado também. Com 13 anos, Daniel e seus coleguinhas foram levados para a Babilônia. Daniel passou 70 anos lá na Babilônia. 70 anos. Chegou com 13 e agora ele lá está com 83. É isso mesmo? Tá. Aí ele está lendo, se você ler lá no livro do profeta Daniel, ele está lendo e diz assim, aí eu li o que disse o profeta Jeremias. Eu entendi que chegou a hora. E Jeremias falou 70 anos e Daniel vai dizer assim, eu entendi o que o profeta Jeremias disse. Está chegando. E ele viu chegar. E Deus então levanta um rei e diz assim, o meu servo Ciro. Meu servo? O Ciro era um persa, um pagão. Mas que Deus é esse? Tão maravilhoso que chama um rei pagão de meu servo. E mais, ele disse lá atrás, antes desse Ciro nascer, que ele seria liberto, o povo seria liberto por Ciro, o servo dele, o cara nem nascido era. Que Deus é esse que nós estamos trocando? Por isso que Deus fica indignado. Um Deus soberano que tem a história nas mãos é desprezado por nós, e nós o trocamos por deuses inúteis. Não falam, não andam, só trazem problemas para nós, vicia. Tive que ajudar um adolescente viciado, deixou de estudar, só queria jogar. Que deuses são esses que nós estamos abraçando, está desgraçando a nossa vida? Por isso que nós temos um Deus que lamenta, o meu povo esqueceu de mim, mas é um Deus misericordioso. Depois de 70 anos, ele cumpriu a promessa dele, tirou o povo, e o povo voltou para a sua terra. Quando eles chegam em Jerusalém, quando eles chegam de volta, a nação está devastada. Se você ler os livros de Neemias e Esdras, você verá. A Bíblia diz que Esdras chegou lá, capítulo 3, versículo 3 de Esdras, ele juntou umas pedras lá, e disse, vamos fazer um culto aqui. E sob ameaça, porque tinha lá uns caras, lá uns tal de Sambalá, Tobias, que estavam querendo atrapalhar de todo jeito. Mas ele juntou lá umas pedras, Esdras capítulo 3, versículo 3, e diz que mesmo sob ameaça, eles adoraram a Deus. Neemias chega lá, é um cativo, mas ele chega diante do rei, faz uma oração
silenciosa, o rei está conversando com ele, ele orando, e o rei pergunta: escuta, por que você está triste? Ele fala: mas como que eu estaria alegre? O meu povo está lá devastado. E vai lá Neemias reconstruir os muros de Jerusalém. É um Deus de misericórdia, que dá um recomeço, que faz desse vaso um vaso novo. É um Deus soberano, é um Deus misericordioso. Deixa eu concluir essa meditação com vocês aqui, sobre esse lamento de Deus: esqueceram-se de mim. A gente às vezes lê isso aqui, mas diz: pô, o que isso tem a ver comigo, né? Será que nós temos esquecido de Deus? Desse Deus soberano, desse Deus misericordioso? Eu, olhando para a minha vida, eu penso: sim, eu não tenho sido como deveria, não. A gente despreza muito a Deus. Quando nós, por exemplo, não buscamos a Deus como deveríamos buscar, nós estamos desprezando a Deus. É como se nós estivéssemos falando: olha, fica o Senhor na sua aí, deixa que eu trato disso aqui. Eu vou me esforçar aqui, eu vou conseguir fazer isso. Então, quando nós não professamos a nossa total dependência de Deus, nós estamos menosprezando Deus, nós estamos desprezando a Deus. Quando nós esboçamos uma autossuficiência, nós estamos desprezando a Deus, trocando Deus, um Deus soberano e misericordioso, por coisas inúteis. Quando nós não consideramos que a vida passa tão depressa, e que quando partirmos daqui, nós vamos partir para uma eternidade. Não é sábio da nossa parte viver aqui como se Deus não existisse, como se nós pudéssemos ignorar o autor da vida, e viver uma vida aqui fora da vida, que é o Senhor Jesus Cristo. Isso é uma forma insana, isso não é inteligente da nossa parte. Você não pode pensar que a vida se resume nos seus planos, nos seus projetos, no curso da sua universidade, nos planos, no seu romance. Você não pode achar que a vida se resume nisso. Nós vivemos para a glória de Deus. Nós somos criados para a glória de Deus. Há um projeto de Deus para nós, que é fazer de nós pessoas parecidas com Jesus. E aí, nós damos um trabalho tremendo, porque a gente resiste demais. Nós resistimos demais. Nós contamos com a graça e a misericórdia de Deus, que não desiste de nós. Porque se fosse nós já teríamos desistido de nós mesmos há muito tempo. Mas Deus é um Deus extremamente amoroso. Damos uma cabeçada aqui, outra cabeçada ali, uma pessoa se envolve aqui sentimentalmente, agora a mesa já está envolvido com outro sentimentalmente, vai dividindo o corpo dele, vai dividindo a alma, vai dividindo os sentimentos, com todo mundo, vivendo e buscando ídolos inúteis, mas esquecendo de Deus, que é exatamente aquele que vai dar direção para nós, é aquele que vai fazer com que o nome dele seja glorificado em nós, que vai fazer com que nós vivamos com propósito na nossa vida. Mas não, a gente fica olhando ao redor, às vezes invejando aqueles que não professam o nome do Senhor Jesus, e fica parecendo que eles são muito felizes, então a gente fica meio perdido nisso e duvidando de que Deus cuida de nós. E Deus fala: então você vai lá na casa do oleiro, vai lá. E a gente vai lá e vê que o vaso se quebra com muita facilidade. Mas existe um Deus soberano, que é também misericordioso, que faz um vaso novo. Deixa eu ler o último versículo aqui antes de devolver a palavra. É para você? Não? Para quem que eu vou devolver a palavra aqui? Para o nosso presidente. Eu vou ler aqui então o versículo 1 do capítulo 4 de Jeremias, e assim a gente vai, eu quero semear um apelo no seu coração, tá bom? Diz assim, repare que começa com uma condicional: se você voltar, porque pode ser que você não queira voltar, mas se você voltar, você que está ouvindo,
sabe que está longe dos caminhos do Senhor, está vivendo para você mesmo. Mas se você voltar, diz a Bíblia, Jeremias capítulo 4, versículo 1, deixe isso entrar no seu coração. Se você voltar, porque pode ser que você não queira mesmo, mas se você voltar, volta para mim. Olha só, é muito romance, cara, é muito amor de Deus para conosco. É por isso que a metáfora é usada aqui no livro do profeta Jeremias, de um homem que foi traído pela esposa. Essa é a metáfora usada também pelo profeta Oséias. Aqui no livro do profeta Jeremias, a metáfora é que Deus passa e vê aquela criança que recém-nascida, ainda envolta no cordão umbilical, cheia de sangue. Aí ele vai e limpa aquela criança e vê, é uma menina. Ele limpa aquela criança e começa a cuidar dela. E ela vai crescendo e agora ela já está na puberdade. É uma linguagem romântica descrita no livro do profeta Jeremias, Deus usando para fazer a gente entender. Aí ele continua cuidando dela. E ela se transforma numa linda mulher. Aí ele casa com ela. Mas ela o trai. Ele diz, mas se você voltar, volta para mim, diz o Senhor. Se você afastar para longe de minha vista os seus ídolos detestáveis e não se desviar, aí Deus diz, então, fazer o quê? Mas volta para mim. Então, se você tiver que voltar, volta para Deus. É o Senhor faz esse apelo. Então, meus amados jovens queridos, vocês têm sido fundamentais para a nossa vida nesse tempo difícil. Eu tenho dito para os jovens lá da Sexta Igreja, os adolescentes, nesse tempo de pandemia, quem se levantou para sustentar a igreja em termos de funcionalidade foram os jovens adolescentes. Se despertaram em produção de conteúdo e amando a igreja, e Deus começou a fazer coisas maravilhosas no meio da moçada. Eu louvo a Deus pela vida de vocês, porque vocês são discípulos de Jesus Cristo. E não se esqueçam nunca do Senhor, nunca. Por quê? Que Deus é esse que diz que nós não podemos nos esquecer dele. Ele é um Deus soberano e um Deus misericordioso. Então vamos nos voltar para Ele. Amém? Eu agradeço muito a sua atenção e peço que você guarde esse apelo no seu coração, tá bom? Guarda no seu coração esta mensagem e vamos nos voltar para Deus. Tudo que está acontecendo, Deus tem controle, Ele é um Deus soberano. Até quando nós estaremos aqui? Não sei, mas enquanto estou, eu quero dizer para você, volta para Deus. Volta para Deus. Ele é o Deus soberano. Ele é o Deus misericordioso. Amém.